Então hoje nós vamos continuar o estudo do livro de Atos e hoje nós vamos estudar os capítulos 22, 23 e 24 do livro de Atos. Então, como a gente viu na semana passada, lá no final do capítulo 21, Paulo, ele tinha sido levado para a prisão pelos soldados romanos. E Paulo, ele pediu ao comandante para que ele pudesse ali naquele momento parar, olhar para trás naquela escadaria e ali em pé poder falar com aquela multidão que estava ali. E mesmo ferido, ensanguentado, ele aproveitou aquele momento onde aquela multidão estava reunida para falar de Jesus. Porque a missão dele era abrir os olhos das pessoas a fim de que se voltem das trevas para a luz. O ministério de Paulo era um ministério de libertação. E a maioria que estavam ali naquele local reunidos, eles precisavam ser libertos. Então, mesmo naquelas condições precárias, Paulo queria falar com o povo, com o seu povo, que eram os judeus. E naquele momento, Paulo, ele não pensou em si mesmo, no sofrimento dele, no fato de que ele estava sendo injustiçado. Ele simplesmente focou na missão dele. Aí no versículo 1 do capítulo 22. Irmãos e pais, disse Paulo, ouça-me enquanto apresento minha defesa. Quando ouviram falar em aramaico, o silêncio foi ainda maior. Por quê? Quando Paulo falou com os soldados, ele falou em grego. Mas quando ele se virou para falar com o povo, com os judeus, ele começou a falar em aramaico. Porque para ser compreendido, é necessário que a gente fale a mesma língua. E com os soldados, então, ele falou a língua dos soldados. Mas com o povo, com a multidão, ele falou a língua do povo, para que eles pudessem compreender aquilo que Paulo iria falar. Aí no versículo 3. Então Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tomei-me muito zelo de honrar a Deus em tudo que fazia, como vocês são hoje. Então ali Paulo ele está falando que ele tem a cidadania romana, porque ele nasceu lá em Tarso, na cidade de Cilícia, mas ele é judeu. E ele foi instruído rigorosamente pelas leis e os costumes judaicos. E ele era zeloso e ele honrava Deus em tudo o que fazia. Então Paulo ali ele está primeiro se identificando para que aquelas pessoas que estavam ali reunidas pudessem entender quem era ele e qual era o testemunho dele. Porque muitos ali já haviam ouvido falar dele, mas não da boca dele. Muitos ali não sabiam a verdade sobre Paulo. E ali muitos judeus puderam se identificar com ele. Porque a maioria ali também honrava a Deus, também era zeloso com a palavra e às vezes achava que Paulo não era. Então Paulo ali estava explicando sobre a sua identidade, apresentando a sua identidade e agora a seguir ele vai relatar o seu testemunho para aquela multidão. Então nesses versículos que eu acabei de ler é onde Paulo ele relata a sua identidade. E aqui Paulo começa a dar o seu testemunho a partir dos próximos versículos. Porque muitos ali já haviam ouvido falar sobre ele, mas de maneira distorcida, e agora a multidão vai saber a verdade sobre Paulo e da boca dele. Então no versículo 4, eu fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho lá para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Quando me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente de Deus, uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse, Saulo, Saulo, por que me persegue?
Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então aqui Paulo ele relata todo o testemunho que a gente já estudou e já leu nos capítulos anteriores. E aqui Paulo ele está apresentando isso para toda aquela multidão, para que eles conhecessem a história de Paulo, o que foi que aconteceu com ele. Por que ele era um fariseu e de repente ele se torna um cristão? Como que de repente ele deixa de lado a religiosidade para servir a Jesus? E aquelas pessoas ali que Paulo acabou de falar, que estavam com ele lá na estrada, indo para Damasco, eles também sentiram a presença de Deus. Todos que estavam ali reunidos viram aquela luz forte, sentiram a presença. E eles sabiam que algo extraordinário estava acontecendo ali, mas eles não entenderam, porque aquela mensagem foi somente para Paulo, né? Aqui como Paulo acabou de relatar. No versículo 9, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo, porque aquela mensagem era para Paulo. Então, quando Deus traz uma mensagem para a gente, outras pessoas podem até estar naquele ambiente, podem até sentir a presença de Deus, mas eles não vão entender e não vão ouvir, porque a mensagem não é para as outras pessoas, será para você. Então, Paulo continuou ali e ele relatou que recebeu a ordem para ir a Damasco e que ali conheceu Ananias, que impôs suas mãos sobre ele e ele voltou a enxergar. Aí depois no versículo 16, Ananias fala para Paulo: o que está esperando? Levanta-te e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome do Senhor. E a multidão ali deve ter pensado, né? Como assim? Batizado? Fique limpo invocando o nome do Senhor? Eles estavam ali acostumados com os rituais judaicos, aqueles rituais de sacrifício para expiação dos pecados. Ou seja, eles não queriam aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Porque com o sacrifício de Jesus na cruz, não era mais necessário o sacrifício de animais para expiação de pecados. E é isso aqui que Paulo está explicando, que Ananias falou para ele. O que você está esperando? Levanta-te. Vamos lá para que você seja batizado, para que você fique limpo, para que você invoque o nome do Senhor. E Paulo ali, ele enfatizou a questão do arrependimento, que deveriam descer as águas, porque esse batismo de João Batista é o batismo do arrependimento. Mas a maioria que estava ali, eles agiam por justiça própria. De acordo com seus interesses, eles queriam continuar ali apontando o dedo, condenando uns aos outros. Por exemplo, uma mulher que era pega em adultério, não existia perdão para ela. Ela era apedrejada até a morte. E eles não queriam deixar o perdão romper a religiosidade que havia neles, né? Eles achavam que por cumprirem os rituais religiosos, eles não precisavam de arrependimento. Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles, para que o Espírito Santo pudesse convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, né? Eles estavam ali cobertos por aquela bolha dos rituais, da religiosidade. Eles não queriam sair daquela zona de conforto, porque era daquele jeito que eles estavam acostumados. E a gente precisa entender que em várias passagens, até mesmo lá em Mateus, quando a gente estudou, a gente viu que muitas das vezes eles agiam por conta própria, por justiça própria, de acordo com os interesses deles, né? E a gente precisa entender, gente, a gente precisa gravar aqui na nossa mente o seguinte versículo: a ira humana não produz justiça divina. Isso está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 20. A ira humana não produz justiça divina. Então não adianta a gente querer agir por conta própria, por justiça própria, porque a nossa ira, ela não produz justiça divina. Por mais injustiçado que a gente esteja tendo, por mais aterrorizado que a gente fique com aquela situação e a gente acha que a gente tem um direito de tomar uma atitude, de fazer justiça, a gente precisa entender que a nossa ira nunca, jamais vai produzir a justiça divina. A gente precisa entregar tudo diante do altar e confiar em Deus,
que no momento certo ele vai vir com a justiça dele. Que sim, a justiça dele é a justa. Certo? A gente precisa sempre se lembrar deste versículo quando a gente estiver equivocado, querendo fazer as coisas por conta própria, na força do braço, quando a gente querer se vingar, quando a gente achar que a gente tem razão para fazer algum tipo de justiça própria. Se lembre dos religiosos. Eles faziam justiça própria e eles incitavam o povo a fazer isso. E a gente precisa todos os dias, como aqui várias vezes eu falei, permitir que Jesus limpe e purifique o nosso coração, para que toda impureza, para que toda maldade seja retirada de nós. A gente precisa aceitar humildemente a palavra de Deus, porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela nos limpa, porque ela nos purifica, porque ela é a verdade e a vida. E ali Paulo, ele continua testemunhando, falando do apedrejamento do Estevão. Depois, se vocês lerem os próximos versículos, ele vai estar relatando isso, o que aconteceu lá com Estevão, que ele estava presente. E por fim, ele diz que o Senhor o enviou para os gentios. E o povo ali manipulado e incitado pelos religiosos, né, pelos fariseus, pelos saduceus, que estavam todos ali naquela multidão, eles começaram a gritar. E aí no versículo 22, a multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritaram, arrancaram seus mantos e jogaram poeira para o alto. Olha aí o povo querendo fazer justiça própria, como se o povo fosse justo e tivesse discernimento para fazer isso com Paulo, né? E ali eles não estavam rejeitando Paulo, eles estavam rejeitando a Jesus. Como está lá em Lucas 10:16. Quem aceita sua mensagem, me aceita, porque é a mensagem de Jesus. E quem os rejeita, também me rejeita. E quem me rejeita, também rejeita aquele que me enviou. Então, se eles creem no Deus, o Deus de Abraão, e eles estão rejeitando Jesus, eles também estão rejeitando Deus. Mas eles não estão enxergando, porque eles não estão se permitindo ser purificados pelo sangue de Jesus. E não mais pelos rituais, pelo sangue dos animais, né? Como eles foram ensinados a fazer lá no Antigo Testamento. Mas com o sacrifício de Jesus, não é necessário mais isso. Agora a gente precisa aceitar o sacrifício de Jesus na cruz por nós, né? O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus naquela cruz derramado por nós tem poder. E existe perdão, né? Agora existe o perdão, e eles não estavam entendendo isso. E aí dos versículos 24 ao 29, ainda do capítulo 22, o Paulo ele revela aos soldados que ele é um cidadão romano e que por isso ele não poderia ser açoitado antes de ser julgado, porque daí Paulo terminou ali de falar naquela escadaria e aí os soldados o levaram para a fortaleza, que era uma prisão de segurança máxima. Mas chegando lá, eles amarraram Paulo, colocaram ele lá abraçado no poste, né, com as costas ali para receber os açoites, as chicotadas. Mas daí Paulo fala, ali ele se revela e ele diz: não, a minha cidadania é romana. E ali eles, ouvindo aquilo, ficaram todos preocupados, porque um cidadão romano ele não poderia ser condenado sem antes ser julgado. Então ali eles ficaram preocupados com aquela revelação de Paulo e falaram: não, solta ele. Então ele não pode ser açoitado, ele tem que ir para julgamento, né? E Paulo ali, ele reivindica os seus direitos como cidadão romano, né? Assim como muitas das vezes, em algumas situações, impelidos pelo Espírito, também temos que reivindicar nossos direitos para que a gente tenha o refrigério. Então muitas das vezes é necessário. Eu não estou falando aqui de militância, de ficar militando, né, e só querendo os direitos e não aceitar os seus deveres, não cumprir com os seus deveres. Mas muitas das vezes, aqui como o Paulo está nos ensinando, é necessário reivindicar direitos, para que a gente tenha um refrigério, certo? E aí no versículo 30, no dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo.
queriam descobrir exatamente qual era o problema. Por isso, soltou Paulo e mandou que o trouxesse diante deles. Então, aqui no versículo 30 está explicando que no dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem ali com o conselho, porque ele queria descobrir qual era o problema, por que eles estavam querendo condenar Paulo, o que foi que ele tinha feito, porque ali eles não estavam entendendo, né, o motivo daquela confusão, porque eles não estavam enxergando que Paulo havia feito algo que descumprissem a lei. E aí a gente já vai entrar agora no capítulo 23. Capítulo 23 de Atos. Aí no versículo 1. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir desta forma? Então, de que lei que Paulo está falando aqui? Está falando lá de Levítico 19, versículo 15, que está lá escrito: não distorçam com a justiça em questões legais, favorecendo os pobres ou tomando partido dos ricos e poderosos. Julguem sempre com imparcialidade. E ali a gente sabe que aquele julgamento não estava sendo imparcial. E se vocês começarem a olhar pela história da nossa nação, ou pela história de tantas nações por aí, quantas vezes que a gente se deparou com um julgamento injusto, onde as autoridades não foram imparciais. Quando a gente começa a refletir, começa a pensar. Mas vamos aprender mais um pouco aqui sobre isso. Aí no versículo 4 agora do capítulo 23. Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Certo? Então esse sumo sacerdote, o Ananias, pediu que um outro homem que estava ali próximo dele desse um tapa no rosto, aqui, perto da boca dele. E aí Paulo ali ficou nervoso, né? E falou para ele: que espécie de juiz é o Senhor que desrespeita a lei ao me mandar agredir dessa forma? Porque ali ele estava para ser julgado. Então não poderia haver favoritismo em relação à vontade daquele sumo sacerdote, mesmo ele sendo sumo sacerdote. E foi isso que Paulo apresentou, porque Paulo era inteligente, ele lia, ele sabia as escrituras, né? Então ali ele trouxe esse versículo das escrituras. E ali os religiosos falaram: você ousa insultar um sumo sacerdote de Deus? E aí no versículo 5, irmãos, não sabia que ele era sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. E a gente sabe que ali provavelmente Paulo estava sendo irônico, porque ele sabia que Ananias era o sumo sacerdote. Mas eu creio que ele quis dizer, né? Como que esse homem pôde ser colocado neste posto, neste cargo de sumo sacerdote? E como o próprio Paulo citou a lei lá de Levítico, que deveriam julgá-lo com imparcialidade, agora novamente ele cita a escritura se corrigindo, né? E dizendo que não poderia falar mal das autoridades. Então ali, até ele sendo humilhado, injustiçado, Paulo coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. E aí nós vamos falar um pouco aqui sobre autoridade. Porque a gente se deparando aqui com essa situação, a gente fica: nossa, mas tudo bem que ele era o sumo sacerdote, mas estava fazendo injustiça, ele estava abusando do poder ali, pedindo para bater em Paulo, sendo que o Paulo deveria ser ouvido, deveria haver um julgamento e não começar a espancar ele. Então a gente começa aqui a perceber das injustiças, dos abusos que as autoridades às vezes cometem. Só que vamos aqui analisar se a gente precisa ou não respeitar as autoridades. Isso trazendo para a nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1, Paulo ensina sobre isso. E lá está escrito: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. E lá em Atos 5, 29, fala que importa obedecer a Deus antes que aos homens. Então aqui tem duas situações. Em Romanos,
Paulo, ele explica que nós precisamos se sujeitar às autoridades, e lá em Atos 5:29, Pedro, ele fala que o que importa é obedecer a Deus antes dos homens, certo? Porque se a sua autoridade não estiver agindo, te dando uma ordem conforme os princípios de Deus, então, aí você tem que primeiro obedecer a Deus. Então, por exemplo aqui, se uma mãe, nos dias de hoje, se uma mãe que tem autoridade sobre o seu filho, ela dá uma ordem para o seu filho para ele roubar, aí é claro que o filho não deve obedecer à mãe, o filho deve obedecer sim a Deus, certo? Porque no manual de instrução, na Bíblia, está escrito que não é para roubar. Não matarás, não roubarás. Está lá escrito. Então, o filho, ele não deve obedecer à sua autoridade, e sim à autoridade suprema, que é o nosso Deus. Certo? Mas, neste caso, Paulo, ele falou dessa forma porque ele sabia que aquele homem era um sumo sacerdote, ele era uma autoridade. E mesmo aquele homem agredindo Paulo sem necessidade, cometendo abuso de autoridade, Paulo tinha que respeitá-lo. Mesmo Paulo sendo injustiçado, humilhado, Paulo tinha que respeitar. Porque é isso que está escrito na palavra de Deus. E por causa da integridade de Paulo, alguns fariseus começaram a demonstrar uma certa simpatia por ele, como a gente vai ver lá no versículo 9. Então, Paulo aqui, ele nos ensina, está relatado nas Escrituras, ele deixou relatado aqui até em Romanos, e ele dá o exemplo, né? Ali ele aproveita aquela oportunidade para tirar uma com a cara ali do sumo sacerdote, né? Querendo apresentar ali Levíticos, mas eu creio que no fundo ele sabia que ele era sumo sacerdote, então ele finge que não sabia falar, então desculpa, eu não sabia, né? E aí ele cita novamente as escrituras dizendo que não pode falar mal das autoridades. E a gente trazendo isso aqui para a nossa vida, vamos refletir aqui. A Bíblia, ela ensina que toda autoridade vem de Deus e que deve ser usada para o bem. E aqueles que abusam dela enfrentarão as consequências. A gente precisa ter isso em mente. Não precisamos ser justiceiros. Entrega nas mãos do Senhor. Porque se a autoridade que você tem hoje sobre a sua vida, ela infringe as leis de Deus, ela é corrupta, ela provoca o abuso de poder, fique tranquilo. Entregue no altar do Senhor, que certamente essa autoridade enfrentará as consequências e o juízo de Deus. Lá em Provérbios 16:12 está escrito: condena a injustiça e corrupção. E em Lucas 22:25, Jesus repreende os líderes que exercem autoridade de forma opressora. Então, se por exemplo, você está debaixo de uma autoridade que não obedece aos princípios de Deus, debaixo de uma autoridade corrupta que não teme a Deus, o que você precisa fazer? Você precisa orar por livramentos. Você precisa pedir que Deus venha com a justiça dele. Mas você não pode passar por cima da autoridade. Você precisa confiar em Deus. Você precisa permitir o agir de Deus na sua vida. Porque muitas das vezes é justamente nessas fases de sofrimento, é nesse processo que você está passando, que Deus vai se revelar a você. É justamente nesses períodos de sofrimento que a gente vai adquirir experiência que vão nos levar a crescer em Cristo. Então só nos resta obedecer. Obedecer e esperar na justiça de Deus. A justiça de Deus não falha. Mas a ira humana não produz justiça divina, certo? E, por exemplo, vamos aqui trazer para a nação. Então, por exemplo, a nossa nação. Muitos acreditam que nós estamos sobre uma autoridade que não teme a Deus, que promove o abuso de poder, que não segue os princípios de Deus. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar criticando, falando mal, desejando mal para essa autoridade? Isso não vai resolver. Isso você vai agir conforme a sua carne, conforme a ira humana. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que interceder, a gente tem que orar. Em vez da gente perder tempo criticando o governante daquela nação, a gente tem que orar, a gente tem que interceder. A gente tem que pedir que Deus mova os céus, que movimente, que envie os seus anjos
para poder libertar a nossa nação da opressão e da injustiça. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, está escrito o que a gente deve fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E por que aqui está escrito isso? Perdoarei o seu pecado e curarei a terra. Porque nós somos pecadores. E toda autoridade está ali porque Deus permitiu que aquela autoridade estivesse ali. Porque tem algo que nós precisamos aprender. Então, por exemplo, o Brasil. A maioria dos brasileiros promovem o jeitinho brasileiro, entre aspas. A maioria das vezes são corruptos, certo? A maioria das vezes não seguem os princípios de Deus, mas reclamam dos governantes que são corruptos, que são opressores. Mas e você? Você faz a sua parte? Então, por isso que aqui está escrito que se um povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, do céu o Senhor nos ouvirá. Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós temos que tomar posse dessa palavra. E nós temos que se constranger para que cada um de nós siga o caminho reto do Senhor, para que a gente se humilhe perante o Senhor, para que a gente ore, para que a gente clame, para que a nossa terra seja sarada. E a gente vai poder vivenciar o de repente de Deus, o milagre de Deus sobre a nossa nação. Porque do mesmo jeito que a pessoa é colocada, a pessoa é derrubada, ela é destronada. E a gente sabe que a luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Principado, gente, é príncipe. Os principados, os demônios, que são príncipe. No território, por exemplo, da nação. Por exemplo, em cada nação existe um principado, um príncipe. Entende? Um demônio, um príncipe do mal, das trevas que governa sobre aquela nação. E para esse principado ser derrubado, o povo precisa clamar, orar e se arrepender. Entende? Que Deus vai e derruba o governante opressor, o governante corrupto. E Deus limpa e purifica aquela nação. O favor de Deus cai sobre a nação quando o povo age, faz o que é certo. E para de só ficar reclamando, a gente tem que orar, né? Isso eu falo para todos nós, porque todos nós, em algum momento da vida, nos deparamos reclamando dos governantes. Mas e aí? Reclamar vai resolver? Não. A gente tem que se humilhar, a gente tem que orar. Se você está sob uma liderança que é opressora, que não segue os princípios de Deus, que não teme a Deus, basta você orar, confiar e ficar ali no caminho reto, obedecendo a Deus. Se sua autoridade pedir para você fazer algo, né? Vai lá, rouba, mata, se prostitui. É claro que você não vai fazer. Porque primeiro vem a ordem de Deus. E se a ordem da sua autoridade é contra os princípios de Deus, você vai obedecer a Deus. Mas se te der uma ordem que não é contra os princípios de Deus, basta você obedecer. Ore, confia no Senhor, faz o que é certo, que Ele vai agir e vai derrubar essa autoridade que está sobre a sua vida. É assim que nós precisamos agir. Imagine essa nação aqui se unindo, clamando, orando. Você acha que Deus não vai ouvir? É claro que vai ouvir. Então quer dizer que eu não posso ir em manifestação, eu não posso reivindicar o meu direito? É claro que pode. Paulo aqui, por exemplo, ele reivindicou a sua cidadania romana. A gente pode reivindicar o direito sim, mas a gente tem que obedecer às leis. A gente pode fazer um protesto de forma saudável, não infringindo as leis. A gente pode reivindicar um direito sim, mas de forma correta, de forma íntegra, sem infringir as leis. Então, gente, para fechar aqui ainda, não adianta a gente gastar energia com coisa que é passageira, porque muitas das vezes, assim como Paulo entendeu, que aquilo era uma situação passageira, que ele, na verdade, estava cumprindo a missão, que tudo ali tinha um propósito. Então, ele só simplesmente confiava, e às vezes até ali no sofrimento ainda ele tirava uma ali com a cara do sumo sacerdote, fingindo que não sabia que ele era o sumo sacerdote. E Paulo, ele permitia que a palavra de Deus
prevalecesse, né? E isso é deixar que o espírito prevaleça sobre a carne. E isso é exatamente a luta interna, porque às vezes a gente vai agir com ira, né? A gente vai começar a retrucar, a gente vai reivindicar o nosso direito, acabando infringindo a lei. E ali Paulo não. Ele nos ensina, deixa que o espírito prevaleça, calma aí, né? Abaixa aí a temperatura, vamos confiar em Deus e deixar Deus agir. E não adianta a gente tentar lutar contra a autoridade, né, que está sobre nós, porque aquela autoridade, ela foi ali colocada por Deus, tem a permissão de Deus para estar ali. Ainda mais se for no caso de um governante de um país, onde as pessoas votam nele, né? Então é o erro da própria nação. E se ocorreu alguma coisa através da corrupção, que não foram votos legítimos, do mesmo jeito a gente tem que clamar e esperar a justiça de Deus. Não tem nada que a gente possa fazer com as nossas mãos em relação à justiça própria. Então não adianta gastar energia com isso, que daí a gente vai acabar desobedecendo Deus, e lá na frente a gente vai conseguir enxergar que tudo que a gente fez, na verdade, foi desnecessário, porque tudo nessa vida é passageiro, que tudo faz parte do processo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A gente não pode esquecer disso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Deus. E se você ama a Deus, você obedece. Simplesmente assim. Quem ama, obedece. Mesmo se você se sentir humilhado, injustiçado, obedeça a Deus. E aí no versículo 6 do capítulo 23. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: irmãos, sou fariseu, como eram os meus antepassados. Porque Paulo era fariseu, lembra? Ele foi até ensinado por Gamaliel, que era um dos líderes dos fariseus. E continuando esse versículo: estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Então olha só como Paulo é inteligente. Porque o Paulo sabia que ali tinha o grupo de saduceus e os fariseus. E Paulo sabia que havia uma divergência entre eles em relação a essa questão da ressurreição. E para Paulo, gente, viver é Cristo e morrer é lucro, certo? Ele não tinha mais medo de nada não. Ele falava, eu estou aqui para cumprir a missão de Deus. Então, se eu viver é Cristo e se eu morrer é lucro, quer dizer que eu vou para o céu, vou encontrar com o meu Senhor, vou abraçar Jesus, então tá tudo certo, né? Ele sabia que se fosse a vontade de Deus, se a missão dele tivesse acabado, ele ia morrer. E se não fosse, ele ia continuar. Então, ele conseguia ali ainda fazer com que aquelas situações ainda ficassem um pouco divertidas, né? E ali, ele usa justamente essa questão da ressurreição dos mortos, porque eles sabiam que agora ele ia conseguir colocar os saduceus contra os fariseus, porque essa é uma questão que havia uma divergência entre eles, havia uma discórdia, né? E dessa forma eles iam começar a discutir entre eles e iam perder a credibilidade diante do governador que estava ali observando, tentando entender o porquê que eles queriam matar Paulo. Aí no versículo 7, quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus. Pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza, que é a prisão de segurança máxima. E no versículo 11, naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Então, assim como Paulo deu testemunho a ele, ali a muitas pessoas, aquela multidão, ele ainda iria para Roma, para testemunhar lá também. Então, Paulo aqui com esse tema de ressurreição, criou aqui esse confronto entre os saduceus e os fariseus. E com isso, o foco deixou de ser ele e passou ali a discussão entre esses dois grupos religiosos. E aí, alguns judeus se juntaram para conspirar e tentar matar Paulo. Mas o sobrinho de Paulo ficou sabendo e foi até o comandante para poder avisá-lo.
Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Providenciem um cavalo para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. Então ali, gente, eu falei que o foco, Paulo conseguiu fazer com que o foco não fosse mais ele e fossem os outros 2. E eu disse que o governador estava vivenciando aquela confusão, mas não, eu me enganei. Agora que ele vai ser... Peraí, amor. Agora que ele vai ser levado para o governador. Ali ele conseguiu fazer com que o comandante conseguisse ver como que os religiosos se discutiam e se discordavam entre eles. Espera, eu já vou colocar. Segura a emoção. Tó. Segura o fone, que você vai usar fone, tá bom? Para você não me atrapalhar. Espera aí. Vamos ver se já está funcionando o fone. Espera aí, gente. Eita. Pera. Teodora, calma, coração. Calma, coração. Espera. Vamos ver se está funcionando. Tá funcionando. Agora você deixa a mamãe terminar o estudo, tá bom? Pode ficar aí no sofá se você quiser. Aí no versículo 23 do capítulo 23. Então o comandante chamou 2 de seus oficiais e ordenou: preparem 200 soldados para partir a Cesareia hoje às 9 da noite. Levem também 200 lanceiros e 70 soldados a cavalo. Por que pediu que fosse com todo esse reforço? Porque o sobrinho de Paulo foi lá e avisou ele que eles estavam tentando ali criar um plano para poder matar Paulo. E aí no versículo 24, providenciem um cavalo para Paulo e leve-o em segurança ao governador Félix. E aí Paulo foi enviado lá para o governador. E o comandante, ele escreveu uma carta explicando tudo o que estava acontecendo. E no versículo 29 fala: não demorei a descobrir que ele era acusado de algo relacionado à lei religiosa. Sem dúvida, nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão. E chegando lá, no versículo 34, o governador ele leu a carta e perguntou a Paulo de que província ele era. Da Cilícia, respondeu Paulo. Ouvirei seu caso pessoalmente quando seus acusadores chegarem, disse o governador. E em seguida ordenou que Paulo fosse mantido na prisão do palácio que Herodes havia construído. E Paulo então foi levado lá para o governador e ficou lá na prisão. E 5 dias depois, agora em Atos capítulo 24, versículo 1. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias chegou com alguns dos líderes do povo e um advogado chamado Tértulo, para exporem ao governador sua causa contra Paulo. Então Paulo ele foi colocado ali diante desses líderes, diante desse advogado, e antes que o advogado apresentasse as acusações, ele começou ali a fazer alguns elogios para o governador, tipo para ganhar a simpatia do governador, né? Tava puxando ali um pouco o saco, para depois começar a apresentar as acusações a Paulo. E aí depois o advogado disse, no versículo 5, constatamos que este homem é um perturbador que vive causando tumultos entre os judeus de todo o mundo. E o principal líder da seita conhecida como os nazarenos. Aí no versículo 6, quando o prendemos, estava tentando profanar o templo. Nós queríamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. É isso que eles estão aqui explicando. É isso que o advogado do Sinédrio está explicando. Só que eles não podiam, porque Paulo era um cidadão romano. E mesmo que não fosse, em casos que havia um tumulto e grande repercussão, como foi lá no caso de Jesus, tudo que pudesse ameaçar a ordem romana tinha que ser entregue a Roma, assim como Jesus também foi entregue a Roma, mesmo sendo judeu. E aqui no caso, Paulo ele foi entregue a Roma porque era um caso de muita repercussão que causava tumulto e também porque ele era um cidadão romano, então ele tinha os direitos como cidadão romano. É no versículo 10. Quando Paulo recebeu um sinal do governador para falar, disse: sei que o Senhor tem julgado questões dos judeus há muitos anos. E, portanto, apresento-lhe minha defesa de bom agrado. O Senhor poderá verificar com facilidade que cheguei a Jerusalém, não mais que 12 dias atrás, para adorar no templo. Meus acusadores não me encontraram discutindo
com ninguém no templo, nem causando tumulto em nenhuma sinagoga, nem nas ruas da cidade. Eles não podem provar as acusações que fazem contra mim, porque ali eles estavam justamente acusando isso de Paulo, e Paulo está falando o contrário, que ele foi lá no templo adorar o Senhor, que ele não estava causando tumulto nenhum. E aí no versículo 14, reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus dos nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica, em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Aqui já entra na questão da ressurreição de novo, né? Só para dar mais uma alfinetada ali entre os dois grupos. E aqui Paulo está falando, eu sou como eles, eu também sou judeu, eu creio no Deus de Abraão, eu obedeço às leis judaicas. E ali Paulo continua no versículo 16. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Lembra que a gente falou anteriormente, nos capítulos anteriores, que vários líderes de outras cidades levaram para Paulo ofertas que era para ele entregar em Jerusalém. E aqui ele está explicando isso. Aí no versículo 18. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao redor e nenhum tumulto. Aqui Paulo está mostrando para o governador, olha, eu também cumpro os rituais judaicos. Eu fiz lá minha cerimônia de purificação, é isso que eu estava fazendo lá, assim como eles também fazem. Aí no versículo 19. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar, se tem algo contra mim. E aqui ele está falando, aquelas pessoas, lembram, gente, aquelas pessoas que começaram a causar o tumulto lá no templo, era justamente aqueles religiosos que ficavam perseguindo Paulo de cidade em cidade. E aí lá eles se depararam com Paulo e já começaram a criar o tumulto. Mas não eram aqueles que estavam aí agora diante do governador. E é isso que Paulo está explicando. Aí no versículo 20, pergunte a esses homens que aqui estão de que crimes o conselho dos líderes do povo me considerou culpado. Exceto pela ocasião em que gritei, estou sendo julgado diante dos senhores porque creio na ressurreição dos mortos. Aqui Paulo, ele de novo vem com esse assunto. No versículo 22, neste momento, Félix, que tinha bastante conhecimento sobre o caminho, interrompeu a audiência e disse, esperem até que Lísias, o comandante do regimento, chegue. Então decidirei o caso de vocês. Ordenou que um oficial mantivesse Paulo sob custódia, mas lhe deu certa liberdade e permitiu que os seus amigos o visitassem e providenciassem aquilo que ele precisava. Então, olha só. Aqui Paulo conseguiu também mostrar para Félix que existia uma divergência entre os próprios religiosos, entre os fariseus e os saduceus, em questão dessa parte da ressurreição. E Paulo conseguiu mostrar ali para o Félix, para o governador, que ele não tinha feito nada de errado, que ele também cumpria os rituais judaicos, que ele não tinha infringido as leis religiosas. E aí, então, o governador falou, não, então eu vou pegar Paulo, leva ele lá de novo, na prisão, e ali esse governador deu para ele algumas regalias, porque ele viu que ele não era um homem que havia infringido as leis. E permitiu ali que Paulo recebesse visitas, e que essas visitas também levassem coisas que ele pedisse, que ele precisasse. E esse governador Félix, ele era casado com Drusila. Que Drusila, ela era filha do Herodes Agripa. Lembra? Aquele lá que matou Tiago, que depois ele morreu com os bichos. Lembra que apareceu? Ele morreu com um monte de bichos saindo da sua boca. Com um monte de vermes. Aí, Félix e Drusila, que era sua esposa, mandaram chamar Paulo. Porque os dois ali queriam conversar com Paulo e entender sobre a fé de Paulo em Cristo Jesus. E aí no versículo 25, quando Paulo falou com eles sobre a justiça divina, do domínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse, pode ir por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez. Por quê? Porque Félix, fazia muitas coisas erradas. Ele com certeza abusava do poder, da autoridade dele. E ele não queria saber desse papo de arrependimento, certo? Então ele queria ali ouvir
sobre a religião de Paulo, sobre o cristianismo, mas quando chegou na parte de arrependimento, ele falou, não, chega, até aqui tá bom, agora você volta para lá, e outro dia a gente conversa de novo. E Félix também achava que Paulo ia lhe oferecer algum dinheiro, né? Ele achava que Paulo ali de alguma forma ia subornar, porque ele sabia que Paulo já havia relatado que ele havia recolhido ofertas para trazer para o povo de Jerusalém que necessitava dessas ofertas. Então Félix pensou, então talvez ele possa pegar agora esse dinheiro e tentar me pagar, tentar fazer algum suborno, né? Por isso que Félix chamava várias vezes Paulo ali para poder conversar e poder entender sobre o cristianismo. Mas aí Félix viu que Paulo não subornou, não ofereceu dinheiro, então o pessoal fica meio decepcionado, até mesmo porque ele não queria ouvir sobre arrependimento. E aí no versículo 27, assim se passaram 2 anos, e Félix foi sucedido por Pórcio Festo. E uma vez que Félix desejava obter a simpatia dos judeus, manteve Paulo na prisão. Então Félix, ele não teve coragem, né? Mesmo sabendo que Paulo estava preso injustamente, ele não teve coragem de conceder a liberdade a Paulo, porque ele não queria confusão com os judeus religiosos, com o Sinédrio, certo? Então ele manteve ali durante 2 anos Paulo na prisão, dava alguns privilégios para Paulo, e depois desse período ele saiu do cargo e entrou uma outra pessoa no cargo de governador, que foi o Pórcio Festo. E aí encerra o capítulo 24, certo? Vou seguir aqui, ainda falta 7 minutos. Isso porque o Theo tá tirando a minha concentração. Ele tá aprontando lá na cozinha e fazendo um barulho lá, não sei o que ele tá fazendo. Então vamos lá, gente. E aí encerra o capítulo 24, glória a Deus. Eu espero que Deus tenha se revelado a cada um de vocês, eu espero que Deus tenha tratado na individualidade e eu espero que vocês sejam libertas e abençoadas com a palavra de Deus. A palavra muitas das vezes nos confronta, a palavra nos prova para ver se estamos sendo obedientes. E muitas das vezes a gente não gosta, né? Porque a gente fica decepcionado, porque a gente quer que Deus haja naquele momento, que Deus faça a justiça naquele momento, e a gente fica no sofrimento, fica no processo, e pra gente aquilo parece uma eternidade. Mas nós precisamos entender que obediência gera bênção e que obediência a Deus é, na verdade, uma proteção de Deus para as nossas vidas. A gente precisa exercitar a obediência. A gente precisa pedir um coração obediente, um coração ensinável, para que a palavra de Deus tome conta das nossas atitudes, das nossas ações, para que a gente fique cada vez mais parecido com Cristo. É muito difícil, gente, mas a gente não pode desistir. Esse é o caminho reto do Senhor. Essa é a cruz que a gente tem que carregar. Não podemos desistir. A gente precisa perseverar, persistir em obediência a Deus. Que o nosso achismo, que a nossa vontade caia por terra e que a vontade de Deus prevaleça nas nossas vidas. Vamos se esforçar para exercitar isso. Tudo que eu falei aqui para vocês, tudo que eu ministro para mim mesmo. Porque é tudo coisas, questões que Deus trabalha em mim, né? O Espírito Santo falando, tá vendo, Milene? Presta atenção, hein? Depois você ouve de novo, minha filha. Entende? E nessa luta aqui da carne contra o Espírito precisa prevalecer. Mas para isso a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. A gente precisa permitir que Jesus nos alcance, que Ele entre no nosso coração e que Ele nos fortaleça. Somos fracos, falhos e pecadores, mas em Cristo somos mais que vencedores. E é na nossa fraqueza que a força de Deus se manifesta. A gente precisa ter isso em mente. Permita o agir de Deus na sua vida. E que muitas tenham muitos testemunhos de obediência para compartilhar com a gente. Tá bom? Vai encerrar. Deixa eu ver quantos minutos tem. 3 minutos. Eu vou tentar orar aqui antes de terminar, tá bom? Depois, se vocês tiverem algum pedido, alguma dúvida, manda para mim no particular, porque só tem 3 minutos e aí vai acabar acabando o tempo, tá bom? Deus abençoe, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Lembra, semana que vem não vai ter, mas daí na outra vai ter, tá? Vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada por este momento, papai. Nós lhe pedimos, Jesus, limpa e purifica o nosso coração. Papai, por favor, nos dê um coração ensinável, um coração obediente, Senhor, que o Espírito prevaleça sobre a carne. Oh, papai, mas nós somos fracos, Senhor, somos falhos e pecadores. Que o seu Espírito nos conduza, Senhor, que
que a gente consiga te obedecer, que a gente consiga passar no processo com atitudes que te agradam, Senhor. Nós te amamos e quem ama obedece, mas por favor, Senhor, nos ensina a obedecer. Nos ensina, Senhor, a orar, a clamar, Senhor, por nossas vidas, pela vida dos nossos entes queridos, pela vida de todos os irmãos, pela vida da nossa nação, Senhor. Nos ajude, nos ensina a clamar e orar por nossa nação, papai. Por favor, Senhor, nós cremos, Senhor, na sua justiça, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que a sua vontade prevaleça sobre as nossas vidas. Ilumine o nosso entendimento, Senhor. Nós te amamos, papai. Enche os ambientes, papai. Que a nossa mente seja renovada com a tua palavra. Nos traga refrigério, Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe vocês.